É um prazer enorme saudar cada um de vocês que está participando desta conferência. Sejam muito bem-vindos a mais uma etapa do nosso curso de autoconhecimento. Hoje vamos estudar o tópico número 3, dedicado a um tema fascinante, a projeção astral, também conhecida como desdobramento astral ou viagem astral. É tudo a mesma coisa. Vamos entender o que realmente significa essa experiência e qual é o seu propósito. Além disso, vamos esclarecer alguns mitos e ideias equivocadas que costumam existir sobre o assunto, e aprender diferentes técnicas para alcançar uma projeção astral consciente, passo a passo. Então, para começar, vamos explicar brevemente o que é a projeção astral e por que ela recebe esse nome. Por que se chama projeção astral? Chamamos de projeção ou desdobramento porque esse fenômeno consiste em sair do corpo físico com um duplo interno, também chamado de alma, um corpo idêntico ao físico, mas que não é feito de células, e sim de matéria molecular. E como esse corpo tem uma natureza diferente, ele também possui propriedades diferentes. Por exemplo, esse corpo pode se esticar e depois voltar à forma original. Então, se estivermos projetados e quisermos verificar se estamos no físico ou no astral, basta esticar um dedo. Se ele alongar como se fosse de borracha, é sinal de que estamos na dimensão astral. Com esse corpo mais sutil, podemos voar, atravessar paredes e levitar. Se saltarmos, ficamos flutuando no ar. Se tentarmos atravessar uma parede ou um objeto, conseguimos. Dessa forma, confirmamos que estamos atuando no plano astral. E por que astral? Porque nesse estado podemos viajar até outros corpos celestes, os astros. Assim, se alguém já se perguntou se existe vida em outros planetas, é possível investigar isso diretamente por meio de uma projeção astral consciente. O importante é compreender que a projeção astral não é nada paranormal nem estranho. Pelo contrário, é um processo natural que acontece todas as noites, sempre que o corpo físico adormece. Cada vez que dormimos, nossa consciência se desloca para o mundo astral. Como normalmente fazemos isso de maneira inconsciente, acabamos projetando ali nossos desejos reprimidos, ou repetindo as mesmas ações e preocupações do dia. Muitas vezes, nesse estado, recebemos mensagens da parte mais consciente de nós mesmos, o nosso espírito. Essas mensagens costumam vir de forma simbólica, e o que chamamos de sonhos nada mais são do que lembranças das experiências vividas no astral enquanto o corpo dormia. Como nossa consciência está adormecida, não percebemos que estamos fora do corpo. Mesmo que o sonho seja absurdo, como ver elefantes voando, simplesmente não notamos que estamos sonhando. Mas, à medida que trabalhamos o despertar da consciência durante o dia, através da morte psicológica, também passamos a nos tornar mais conscientes durante a noite. Muitas pessoas, mesmo sem nunca ter ouvido falar sobre esse tema, já tiveram experiências de perceber que estavam sonhando ou até de ver o próprio corpo físico adormecido. Portanto, o objetivo desta conferência é ensinar como tornar esse processo natural algo consciente. Como tomar consciência do momento em que o corpo astral se desprende do corpo físico ao adormecer. E, principalmente, para que serve essa prática? Então, vejamos. Para que podemos usar a projeção astral? O que podemos realmente investigar quando estamos desdobrados no plano astral? A primeira coisa que percebemos ao alcançar uma projeção astral consciente é que não somos apenas o corpo físico. Essa constatação vem naturalmente quando nos vemos fora do corpo, movendo-nos livremente com outro corpo, o corpo astral. A segunda coisa que descobrimos é que existem mais dimensões além desta terceira dimensão física. E a partir dessas primeiras experiências, abre-se um novo universo de possibilidades, um campo vasto de investigação, aprendizado e verificação direta nas dimensões superiores da natureza. As informações que podemos obter no plano astral são ilimitadas. A projeção astral é, em si, uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Na verdade, podemos investigar qualquer coisa que desejarmos. No astral, é possível conectar-se com o próprio ser, com a parte mortal e eterna da nossa consciência. Ao entrar em contato com essa dimensão mais elevada de nós mesmos, podemos responder à grande pergunta existencial: qual é o propósito da minha existência? Também podemos investigar o que realmente acontece após a morte. Ou reviver lembranças de vidas passadas.
Ou ainda descobrir em qual das suas 108 existências humanas você se encontra neste ciclo atual. Podemos, por exemplo, visitar o limbo e reencontrar um parente ou amigo que já partiu, confirmando o que aprendemos na conferência anterior. Ou podemos ir até o Tribunal da Justiça Objetiva e ver o livro de nossas dívidas kármicas. No plano astral também é possível encontrar as partes superiores da nossa consciência, o Pai interno e a Mãe Divina. Com a Mãe Divina, podemos dialogar sobre o processo da morte psicológica, esclarecendo dúvidas diretamente. Além disso, podemos visitar os templos da sabedoria. Investigar a existência de vida em outros planetas, pedindo ao nosso ser interior que nos leve até eles. Ou ainda explorar lugares da Terra sob outra perspectiva. Esses são apenas alguns exemplos do que se pode viver e investigar no plano astral durante uma projeção consciente. O mais importante é usar essa prática como ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. E é fundamental entender que todos nós temos essa capacidade. Com paciência e perseverança, qualquer pessoa pode alcançar uma projeção astral consciente. Entretanto, manter-se consciente por longos períodos e acessar investigações mais profundas requer certos méritos internos. Isso exige esforço constante para despertar a consciência, aprender a viver em estado de lembrança de si e não perdê-la, e, para isso, utilizamos a prática da morte psicológica. Também é necessário usar sabiamente a energia sexual, sem desperdiçá-la, e purificá-la. Muitas experiências internas têm um preço, e é importante compreender que a moeda com a qual o universo opera é o amor. Quando nos esforçamos para amar e ajudar os outros a despertar, geramos os méritos necessários para despertar nos mundos internos e ter acesso a uma imensidão de sabedoria interior. Antes de começarmos a explicar como realizar a prática da projeção astral, é importante falar sobre alguns equívocos muito comuns relacionados a esse tema. Por exemplo, há quem diga que essa prática é perigosa, que podemos nos perder no plano astral e não conseguir voltar. Mas isso não é verdade. Nossa alma e nosso corpo físico estão ligados pelo cordão de prata, um elo energético inquebrável e de extensão ilimitada que une os corpos físico e astral. Esse cordão só pode ser rompido pelo raio da morte, no momento em que o corpo físico realmente morre, como vimos no tópico anterior. Por isso, os boatos e mitos sobre os perigos da viagem astral, como ficar preso no astral, ou outra pessoa ocupar o nosso corpo enquanto estamos fora, são completamente infundados. Isso é impossível, justamente por causa desse cordão energético. Além disso, esse cordão mantém uma comunicação constante entre o corpo físico e o astral. É por isso que, mesmo durante o sono, acordamos ao ouvir um som, ao sermos chamados ou tocados. O mesmo ocorre se estivermos conscientemente desdobrados, o corpo astral retorna imediatamente ao físico ao menor estímulo. Outro mito comum é a ideia de que a projeção astral é muito difícil de conseguir. Na verdade, essa experiência é possível para todos. O que acontece é que acreditamos nas dificuldades, e ao acreditar nelas, acabamos criando essas barreiras dentro de nós mesmos. Porque aquilo em que acreditamos, nós criamos. Se partimos da ideia de que é algo difícil, complicado ou perigoso, esses pensamentos nos bloqueiam. E se fazemos a prática com medo, o medo por si só impede a saída consciente, já que o mundo astral está intimamente ligado às nossas emoções. Há também quem diga que a projeção astral é reservada apenas para pessoas espiritualmente avançadas. Isso também não é verdade. Todos nós temos a capacidade de alcançar uma projeção astral consciente. O que muda é que, à medida que avançamos no autoconhecimento, conseguimos realizar investigações mais profundas e conscientes. Mas desde o início, nosso ser interior está ali para nos guiar e proteger. Outras pessoas acreditam que não devemos praticar porque seria algo negativo. É verdade que alguns indivíduos mal intencionados usam esse tipo de conhecimento para prejudicar ou roubar energia de outros. Mas isso não significa que a prática em si seja negativa. A projeção astral, como qualquer ferramenta, depende da intenção de quem a utiliza. Se o propósito for puro e consciente, a experiência será positiva. Aqui, aprendemos essa prática para avançar em nosso processo de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Por isso, sempre recomendamos realizar a prática pedindo a orientação do nosso ser interior, que representa a verdadeira sabedoria e o amor.
Agora que já compreendemos o que é o plano astral, para que ele serve e que essa prática é totalmente segura e útil, vamos ver como realizar a prática da projeção astral consciente. Existem muitas maneiras de chegar lá, várias técnicas que funcionam bem. Vou listar algumas que costumam dar resultado. A primeira, por concentração. Consiste em manter a atenção fixa em algo, por exemplo no ritmo da respiração ou nas batidas do coração, e preservá-la enquanto o corpo físico vai adormecendo. Aos poucos você começa a perceber os sinais que indicam que já está desdobrado. A segunda, com a imaginação. Se você tem facilidade para imaginar, essa técnica é ótima. Imagine um lugar com o máximo de detalhes sensoriais possível, por exemplo a sua sala, ou uma praia, sinta a areia nos pés, o vento no rosto, o calor do sol, o cheiro do mar. Fazendo isso com riqueza de detalhes, de repente você se verá projetado naquele lugar, consciente dentro de um sonho. A terceira, vigília do sono. Consiste em observar com muito cuidado, sem tensão, o momento preciso em que o duplo astral se desprende do corpo físico. Trata-se de perceber a passagem para o mundo astral sem realmente adormecer. É mais fácil para quem tem sono leve. A chave é permanecer no limiar, nem totalmente acordado nem dormindo, e perceber o exato instante da transição. A quarta, morrendo de momento a momento. Essa técnica é poderosa e consiste em eliminar tudo que surge no instante, sejam pensamentos, sentimentos, sensações, preocupações, medos ou ansiedade, tudo aquilo que distrai e impede a concentração necessária para a saída astral. Deitado e focado na projeção, para qualquer coisa que tente desviar sua atenção, peça à sua Mãe Divina que a elimine e volte imediatamente à concentração, até começar a sentir os sintomas do desdobramento. A quinta e última, entoar mantras. Provavelmente a mais eficaz de todas. Consiste em emitir sons que geram uma vibração no corpo, acelerando o processo de desprendimento. Agora vou explicar a prática passo a passo e, quando chegarmos ao ponto de aplicar a técnica, darei exemplos com diferentes mantras que podemos usar para conseguir uma projeção astral consciente. No fim das contas, o que realmente importa é querer e depois ousar fazer. Querer é poder. O primeiro passo para a prática é escolher uma posição confortável para adormecer. De preferência, se for possível, deite-se de costas, em posição supina, pois essa postura facilita a percepção dos sintomas projetivos. No entanto, se você tiver dificuldade para adormecer assim, escolha outra posição que lhe seja mais natural. O importante é que o corpo esteja relaxado e imóvel. O segundo passo é preparar o ambiente, limpando-o e protegendo-o energeticamente. Esse processo é essencial, pois cria as condições ideais para a prática e evita interferências externas. Na Conferência 7, ensinaremos detalhadamente as conjurações de proteção. Essas conjurações consistem em cânticos mantrâmicos que purificam o ambiente de qualquer energia negativa que possa distraí-lo. Em seguida, formam um círculo de luz que sela o local, impedindo o retorno dessas energias. Além disso, essas conjurações ajudam a evitar episódios de paralisia do sono, tornando a experiência mais segura e harmoniosa. O terceiro passo é pedir a assistência do seu ser interior. Antes de iniciar a prática, faça uma prece sincera, pedindo que ele o ajude, o guie e o conduza com consciência durante o processo. Depois disso, estabeleça um propósito claro, algo que você deseja fazer ou investigar quando estiver desdobrado no plano astral. Ter um objetivo definido evita dispersão e dá direção à experiência. O quarto passo é o relaxamento, um dos elementos mais importantes de toda a prática. Podemos dizer que o relaxamento representa cerca de 70% do sucesso, pois coloca o corpo e a mente em um estado receptivo e sensível aos sintomas da projeção. Para relaxar a mente, concentre-se em escutar sons distantes durante pelo menos 1 minuto. Não tente analisá-los nem se envolver com eles, apenas ouça e deixe-os ir, buscando perceber sons cada vez mais distantes. Para relaxar a emoção, respire profundamente e de forma lenta. Expire pela boca, repetindo quantas vezes forem necessárias até sentir o centro emocional tranquilo e equilibrado. Para relaxar o corpo físico,
Visualize uma luz brilhante, da cor que lhe parecer mais relaxante, percorrendo o corpo de baixo para cima, começando pelo pé direito. Sinta essa luz envolvendo cada parte e, mentalmente, dê o comando: relaxe, acalme-se, descanse. Se não adormecer rapidamente, você pode detalhar ainda mais o processo, relaxando dedo por dedo, o peito do pé, o calcanhar, a sola, e assim sucessivamente, até toda a perna. Repita o mesmo com o lado esquerdo e depois com o restante do corpo, sempre visualizando essa luz serena e acolhedora preenchendo cada parte. Quando terminar, imagine todo o corpo iluminado e tranquilo, e diga mentalmente: corpo físico, relaxe. Fique calmo. Descanse. Somente depois desse relaxamento profundo é que passamos à técnica escolhida para a prática da projeção consciente. Se optarmos por usar a técnica do mantra, há diversos mantras que podemos escolher para alcançar a projeção astral consciente. Um exemplo muito eficaz é o mantra Ao entoá-lo, concentre-se na região entre as sobrancelhas e visualize ali uma pirâmide luminosa. Outro mantra que também podemos utilizar é Nesse caso, mantenha o foco igualmente entre as sobrancelhas, mas visualize uma luz violeta irradiando-se a partir desse ponto. Outro mantra muito poderoso é Esse deve ser entoado com a atenção concentrada no coração. Também podemos usar o mantra igualmente concentrando-nos no coração. Há ainda o mantra Esse deve ser entoado com a concentração voltada para a laringe. Existem muitos outros mantras que podem ser utilizados para o desdobramento, mas estes que mencionamos são especialmente eficazes. É essencial lembrar que devemos usar apenas um mantra por prática, pois cada um possui uma vibração específica. Se alternarmos entre mantras durante a mesma sessão, misturaremos as vibrações e o resultado não será o mesmo. Ao mantralizar, faça-o de forma lenta, prolongando bem cada sílaba, deixando o som vibrar internamente. Você pode começar repetindo o mantra em voz alta, cerca de 10 a 12 vezes. Em seguida, vá diminuindo o volume até continuar repetindo apenas mentalmente, mantendo o foco e a serenidade, até perceber os primeiros sintomas do desdobramento. Quando o corpo astral começa a se separar do corpo físico, é comum sentir alguns sintomas característicos. Você pode sentir como se seu corpo estivesse inflando. Pode ter a sensação de estar flutuando suavemente. Talvez perceba um leve balançar, como se algo o embalasse. Pode sentir braços e pernas se elevando, como se começassem a flutuar. Alguns sentem uma espécie de corrente elétrica percorrendo o corpo. Outros percebem uma sensação de rotação em alta velocidade. É possível também ouvir um zumbido ou ruído intenso próximo aos ouvidos. Ou ainda, de repente, se perceber consciente dentro de um sonho. Todos esses sinais indicam que a projeção está acontecendo, e que você está consciente do processo. O que fazer ao notar um desses sintomas? Mantenha a calma. Controle as emoções, evite o pânico e também a euforia.
Relaxe ainda mais e permita que o sintoma se intensifique de forma natural. Quando perceber que a sensação está forte o suficiente, é hora de passar à próxima etapa, que é levantar-se e verificar se já está desdobrado. Você pode fazer isso de várias formas, dando um pequeno salto com a intenção de flutuar, tentando atravessar a mão por uma parede, ou esticando um dedo para ver se ele se alonga. Se, ao testar, você perceber que ainda está no corpo físico, ou seja, não flutuou, nem conseguiu atravessar nada, volte a se deitar e continue aplicando a técnica até sentir novamente os sintomas. Mas, se ao verificar você flutuar, ou perceber que seu dedo realmente se estica, significa que já está no plano astral. Nesse momento, lembre-se do seu objetivo e siga em frente com consciência e serenidade. E essa é, em essência, a prática da projeção astral. O segredo está em praticar com paciência e constância, até conseguir. Lembre-se sempre, querer é poder. No nosso próximo tópico, vamos estudar os 7 centros de energia que possuímos no corpo físico. Aprenderemos a alinhar e equilibrar esses centros, e a utilizar corretamente o recurso mais precioso que temos, a nossa energia. Até a próxima!